Paz de Cristo, meus queridos. Uma boa noite a cada um de vocês. Trazendo uma palavra para os nossos corações, ela está no livro de Marcos, capítulo 11. Eu vou iniciar a leitura no versículo 21. Você pode acompanhar, pegar a sua Bíblia, acompanhar a leitura para saber que o que eu vou ler está escrito na Bíblia. Amém? Iniciando, eu peço a vocês que compartilhem o vídeo com seu próximo para que pessoas sejam abençoadas através dessas ministrações. Amém? A verdade não está comigo, mas à medida que vocês ouvem essas ministrações, vai abrir a mente de vocês e vocês vão ter interesse de ler mais a Bíblia, vão ter o próprio entendimento que o Espírito Santo vai dar a cada um. Amém? O versículo diz assim: E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Aqui é aquela passagem que Jesus amaldiçoou a figueira. Que ele passou pela figueira, ele teve fome e ela não tinha alimento. Aí ele amaldiçoou a figueira. E Pedro, no outro dia, quando eles passaram, a figueira estava seca. E Pedro falou, né, mestre, a figueira, tá entendendo, que tu amaldiçoaste, se secou. E, meus queridos, eu estava analisando todas as vezes que Jesus fez um milagre, Jesus simplesmente, ele determinou, ele decretou. Quando se você ler o livro de Marcos, você vai entender que muitos milagres que o Senhor fazia, milagres de cura, né? Ele disse, o que tu queres de mim? Aí ele disse, eu quero ver. Aí ele disse, pois que você veja, né? Outro, ele diz, o que queres de mim? Tá entendendo? A tua fé te salvou. Sempre ele não rodeava com muitas palavras. Ele simplesmente, ele era lógico e determinado no que ele dizia. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Na passagem da cura do endemoniado de Cafarnaum, simplesmente a resposta que Jesus deu para ele no versículo 25, né, quando os demônios, ele foi até Jesus atrás de cura, mas o espírito imundo ficou dizendo, né, ficou tentando falar com Jesus. Então Jesus repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. E o espírito imundo saiu dele. O paralítico de Cafarnaum, que foi até Jesus, né, que levaram aquele que desceram por cima do telhado até Jesus. Jesus disse para ele, filho, perdoados estão os teus pecados. Amém?
Na passagem que Jesus acalmou a tempestade, no versículo 39, ele diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele ainda perguntou, né, aos discípulos por que eles não tinham fé. Ainda não tendes fé? Ele fez essa pergunta, né? Na passagem da cura do cego de Betsaida, ele teve por 3 vezes, né? O Senhor, a primeira vez, ele pegou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe se havia alguma coisa. E levantando ele os olhos, se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: pois os vejo como e disse-lhe: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Já via ao longe e distantemente a todos. Nesse caso aqui, né, ele determinou a cura do cego, mas ele não teve a cura total logo na primeira vez que Jesus determinou. Então, Jesus novamente, está entendendo, determinou a segunda vez. Nós não entendemos. Aqui é o caso, ou eu diria a resposta, é a fé. Então, o segredo está na fé. O segredo está na nossa fé em Deus. Jesus, quando ele curava as pessoas, ele não era ele que fazia milagres. O que fazia milagres era Deus. E a fé que Jesus tinha em Deus. Porque Jesus temia Deus, ele amava Deus, ele acreditava no que estava escrito na palavra de Deus. Que Deus quer a cura, a nossa cura, Deus quer a nossa libertação, Deus quer que a gente tenha uma mesa farta, Deus quer o nosso bem. Muitas vezes somos nós que não temos uma boa atitude em relação às situações da nossa vida e pagamos um preço por isso. Na passagem que o jovem lunático, Jesus perguntou ao pai dele. Na verdade, o pai do menino disse assim, né? No versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. E no caso, no 25, aí o pai do menino 24 disse: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele disse que acreditava, mas mesmo assim a fé dele ele achou pequena. Então ele pediu a Deus, a Jesus, que ajudasse na incredulidade dele. E no 25, Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amém? E o jovem, né, ainda ficou como um morto. Mas Jesus tomou pela mão e o ergueu e ele se levantou. Observou, meu querido, que todos esses milagres que eu já falei aqui, todos eles aconteceram porque as pessoas tiveram fé, as pessoas acreditaram na autoridade que Jesus tinha naquele momento, naquela situação.
Jesus, ele cria em Deus. E ele, quando orava para que uma pessoa fosse curada, ele não orava com muitas palavras, ele simplesmente determinava. O segredo está em você determinar a sua vitória. Jesus, ele decretava a cura da pessoa e a pessoa era curada. Ele decretava a libertação da pessoa e a pessoa era liberta. Amém? Então, Jesus diz na palavra, aqui nos evangelhos diz que nós vamos fazer milagres maiores do que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus, ele vivia na terra como homem. Ele era um homem. Um homem, tá entendendo? Que ele não usou em nenhum momento poderes mágicos, força, para poder mostrar que ele era Deus. Não, ele simplesmente usava a fé dele. Ele tinha estudado muito a Torá, tinha estudado muito o Antigo Testamento, que para os judeus se chama Torá. Então, através do aprendizado dele, da fé dele em Deus, do temor dele a Deus, ele usava a fé dele quando Deus enviava aquelas pessoas até ele. Amém? Então, ele determinava a cura e as pessoas eram curadas. Amém? Então, meu querido, o que eu quero trazer para hoje para cada um de nós é isso. Se você precisa de uma bênção, determine a sua bênção. Você não precisa de mais ninguém para que você determine a sua bênção. Sabe por quê? Porque você já tem a Deus. Deus, ele é absoluto. Ele é o nosso bem maior. Deus, ele é soberano. Ele é poderoso. Deus, ele é bondoso. Ele é fiel. Ele é misericordioso. Deus, ele tem o melhor para nós, para cada um de nós. Só que é um ato de fé, é um ato de crer. Você vai orar, vai determinar o seu milagre e você vai crer. Você não precisa de ninguém intercedendo por você. Você pode ir diretamente a Deus e orar a Deus e determinar o seu milagre. Amém? Assim como eu também posso fazer isso. A palavra de Deus diz que Deus não delegou a glória dele a ninguém. É ele que tem o poder maior, é ele que é soberano. Nós temos que nos relacionar diretamente com Deus. Amém? Temos que crer no que diz a palavra do Senhor. Amém? Na passagem do cego de Jericó, no versículo 51, Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Foi a fé dele que salvou ele. Amém? Se eu orar por ti, se você pedir, Angelina, ora por mim. Meu querido, se você não tiver fé na oração que eu fizer por você, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que quando duas pessoas concordam em algo aqui na terra, será concordado no céu. Duas pessoas ligar algo aqui na terra, será ligado nos céus. Portanto, se você pede oração e uma pessoa ora por ti por uma causa, quando no momento que você concorda, que você entra em aliança de oração com uma pessoa,
Esta oração já está sendo ligada nos céus, na presença de Deus. Então, creia na sua resposta, no seu milagre. Porque vai chegar o seu milagre. Entende? É isso que eu quero te dizer. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor hoje, todo sempre. Amém. Voltando aqui no Marcos 11, 24, diz assim: porque vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que eu recebereis e tê-lo-eis. Quando você orar, creia. Creia que você vai receber. Creia que você vai obter resposta da sua oração. Às vezes pode não ser a resposta vir logo para você, mas o Senhor sabe os motivos, meu querido. Lembra que a palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece tem um propósito. Tudo que acontece tem um significado. Fica atento aos sinais, fica atento ao significado das coisas. Amém? Então, lembra que o segredo que Jesus usou quando ele estava como homem na terra, curando, libertando, ele usava a fé que ele tinha em Deus e ele determinava a cura das pessoas. Porque ele tinha certeza que o pai dele ouvia a ele. Porque ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Ele era um homem de oração. Um homem que temia a Deus, um homem de oração. Então ele sabia que ele, quando determinava, aquelas pessoas iam ser curadas, libertas, abençoadas. Amém? Pega essa dica. Creia em Deus. Creia em Deus. Este é o segredo. Crê em Deus. Amém? Lembrando, no versículo 22, e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Tende fé em Deus, meu querido. Tende fé em Deus e determina a tua bênção. Determina o teu milagre. Amém? Eu vou orar por você nesse momento. Meu Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por esse entendimento que o Senhor traz aos nossos corações no dia de hoje. Pai, venha nos ajudar na nossa fé. Venha nos ajudar, Senhor, a crer em Ti, a crer no Teu poder, nos Teus milagres, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus misericordioso. Aleluias. E a Tua palavra nos ensina, Senhor, que devemos amar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Aleluias. Com toda a força do nosso ser. Aleluias. Venha, Senhor, nos ensinar a ter um coração rendido a Ti, aquebrantado na Tua presença. Venha nos ensinar a crer. Venha nos ensinar, Senhor, a determinar o nosso milagre. Venha nos ensinar, Senhor, a determinar o milagre na vida das pessoas ao nosso redor, das pessoas que a gente sabe que está passando por lutas, dificuldades. Aleluias. Vem, Senhor, nos moldar, trabalhar no nosso ser, arrancar pela raiz tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não Te agrada. Arranca, Senhor, toda a dureza do nosso coração, toda a falta de perdão,
Porque um dos segredos que o Senhor também falou nesses versículos, Pai, no início da leitura, é que a gente deve perdoar o nosso próximo para que o Senhor nos perdoe. Temos que liberar o perdão para o nosso próximo, porque nós não podemos chegar a Ti com mãos sujas, meu Pai. Venha nos ensinar a estar, Pai, com o coração puro, a buscar a Tua presença, Senhor, com o nosso coração limpo, mãos limpas, para a glória do Teu nome. Venha, Senhor, nos capacitar dia após dia. Abençoa nossa casa, nossa família, supre as nossas necessidades, alarga as nossas fronteiras, Senhor. Pai, no poder, na autoridade que há no Deus vivo de Israel, eu te peço, abençoa, Senhor. Dá o milagre que cada ouvinte nesse momento precisa, o milagre urgente que essa pessoa precisa. Eu libero no reino espiritual este milagre, meu Deus, pelo poder e autoridade, Pai, que há no teu santo nome, Senhor. Aleluias. Nós te louvamos, nós te agradecemos, hoje, todo sempre. Amém. Amém.